Amados irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia, estudando as nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a nossa 10ª lição, revista de adulto, desse trimestre, e estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Essa nossa 10ª lição vem tratar sobre o homem interior. O título é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. O nosso processo de santificação, que tem que ser constante todos os dias. O processo de santificação do cristão é dia após dia. Nós estamos falando sobre nessa nossa revista desse trimestre, sobre as várias sutilezas, questão dessas ideologias, questão da desconstrução do homem, da mulher, o relativismo, as várias facetas desse sistema, dessas ideologias que tentam desconstruir a palavra de Deus, relativizar a palavra de Deus, desacreditar, ressignificar a palavra de Deus, atribuir um novo sentido ao que a palavra de Deus diz. E nós, como cristãos, que temos como regra de fé e prática de conduta a ética, que é embasado na palavra de Deus, precisamos estar fortalecidos interiormente, espiritualmente, revestidos das armaduras espirituais. Os tempos são difíceis, as batalhas são constantes, as investidas contra a nossa fé são grandes, mas assim como Jesus disse que no mundo teríamos aflições, Jesus já estava nos precavendo e que tempos como esses que estamos vivendo haviam de chegar. E, como cristãos, é imprescindível estarmos revestidos das armaduras de Deus, das armaduras espirituais, vivendo uma vida de santificação, dia após dia, revestidos, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. São tempos difíceis? Sim. Mas foi nesta geração, nesses tempos difíceis, que Deus nos trouxe ao mundo e nos chamou para fazer a diferença nesta geração. Difíceis são os tempos, as batalhas, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando Cristo é o centro da nossa fé, da nossa vida, as coisas tendem a clarear, porque a palavra de Deus nos dá direção, entendimento, discernimento sobre tudo o que está acontecendo nesta nossa geração. Nosso texto áureo está na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verdade prática, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Mesmo em meio às lutas, às batalhas,
O cristão segue, prossegue, continua caminhando para o alvo, que é Cristo Jesus. As aflições, sim, são uma realidade em nossos dias. Entretanto, o nosso desafio não é deixar que a fé seja enfraquecida em virtude dessas aflições que vivemos em nossos dias, né? Mesmo diante do sofrimento, de tantas dificuldades, situações que enfrentamos, como cristãos precisamos mais do que nunca amadurecer na fé. Sem fé é impossível a gente permanecer de pé, né? Deus usa as adversidades para nos conduzir ao crescimento, ao amadurecimento. Quando observamos a história dos grandes homens, mulheres de Deus, a caminhada deles não foram fáceis. Não foram fáceis. As adversidades, os obstáculos, as perseguições foram grandes. Foram grandes. Se olharmos a história, a vida do ministério do apóstolo Paulo, quando estudamos as cartas que ele escreveu, coisas terríveis passou o apóstolo Paulo em defesa da fé, em defesa do evangelho. Mas ele continuou dizendo: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, independente das circunstâncias. E quando nós vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, quando Paulo vem discorrer tantas situações que ele passou por amor do evangelho. Então, essa ideia de que evangelho é vida fácil, que ser cristão é vida fácil, ser cristão é viver como de qualquer maneira, que Deus só quer o coração, é ler do engano. É ler do engano, não é esse evangelho que a Bíblia prega, não. Não é este evangelho. Venha como está, Deus só quer o coração. Não caiamos nessas armadilhas do diabo, não. Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir. Ele é enganador desde o princípio. E a ideia é que permaneça, a ideia do sistema do anticristo é que o cristão deixe de ser sal e deixe de ser luz, que ele permaneça como está, iludido, sendo enganado. Mas a palavra de Deus, ela confronta o sistema do anticristo. E nós, como cristãos, aquele que professa, que confessa, que crê no Evangelho em Cristo, ele vai na contramão do mundo, não tem como ser igual. Não dá para ser igual. Seguir a Cristo, ser cristão, não tem como ser igual ao mundo, né? Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 11 ao 18. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Por isso,
Não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Os objetivos desta nossa lição, estaremos discorrendo, refletir as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos e despertar em nós para buscarmos o renovo espiritual, o fortalecimento do homem interior, uma vida espiritual fortalecida em Cristo Jesus. Nós somos bombardeados todos os dias. Todos os dias nós somos bombardeados, ataques de todos os lados, espirituais e não espirituais. Basta vermos essa cultura secularizada, pós-moderna, relativista, que está falando diariamente sobre criar uma nova Bíblia para os tempos atuais. Então, as adversidades, as investidas externas são uma incontestável realidade em nossos dias. A palavra de Deus, a Bíblia, segundo esse sistema corrompido, anticristo, ensina, prega que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, a palavra de Deus não serve para o mundo. Então, como cristão, não tem como ser igual ao mundo, né? Só por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Impossível haver renovação sem o Espírito Santo, sem uma vida de santidade, sem uma vida de comunhão com Deus, sem uma vida de dedicação, de estudo, de oração, de consagração, uma vida separada do mundo. O cristão vai crescendo, vai se fortalecendo, vai se assemelhando a Cristo, só através de uma vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades desta vida. Nosso corpo é tendencioso ao pecado. Por isso é necessário a santificação constantemente, né? Então, veremos o sofrimento do homem exterior. Somos atacados, bombardeados de todas as maneiras. Os desafios atuais, como forças externas que tentam esmagar nossa vida espiritual, porque um cristão que tem a visão de Deus, vive uma vida de intimidade com Deus, ele é atacado porque ele, primeiro, vai sentir, vai confrontar, na verdade, o sistema mundano. Quem está em Cristo é nova criatura, é renovado espiritualmente e vai entender que os que são de Cristo não se assemelham aos que são do mundo, né? O nosso primeiro tópico, o sofrimento exterior. O apóstolo Paulo é um exemplo
de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da sua vida espiritual. A vida do apóstolo Paulo foi uma vida de grandes sofrimentos. Nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo está falando ali aos irmãos de Coríntios, ele vai dizer: são ministros de Cristo, ou vocês são ministros de Cristo? Eu também. Vocês são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. Sou um descendente de Abraão? Eu também. Aí ele vai dizer: recebi dos judeus vários açoites, e isso por amor do Evangelho. 3 vezes fui açoitado com varas, fui apedrejado, sofri naufrágio, passei dia e noite no abismo, ou seja, em meio do mar, à deriva, né? Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadoras, em perigos dos da minha nação, ou seja, de hebreus, tentando perseguir e matar, em perigos de gentios, em perigos na cidade, no campo, no deserto, entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigílias, fome, sede, frio, nudez. Tudo isso o apóstolo Paulo passou por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho. E hoje, muitos, por qualquer coisa, abandonam a fé. Simplesmente abandonam a fé. Desiste. É porque não aguenta. Não aguenta. É muito difícil. Ser cristão hoje é difícil? É. Mas observemos essa história de Paulo. Aí é que era difícil. A história dos cristãos primitivos que estavam dispostos a pagar com a vida, mas não negavam sua fé de cristão. Provados e aprovados. Mas hoje, qualquer coisa abandona, desiste. Não aguento, é mais forte do que eu. Que cristão somos? Que geração é essa de cristãos que não aguentam uma perseguição? Porque ainda não temos perseguição em nosso país. Né? Ainda não temos, está chegando. Mas ainda não temos, como existe em vários países onde o comunismo impera. Então a gente precisa acordar. Acordar. O que é ser cristão para nós? Por qualquer coisa se abandona, se desiste, desanima, dá as costas para Cristo. Precisamos aprender com os grandes homens e mulheres de Deus, como eles sofreram por amor do Evangelho, mas não negaram a sua fé, né? Paulo sintetiza as adversidades da jornada cristã, da jornada da fé. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, todos.
que querem viver uma vida de santidade, de santificação, separados, sofrerão perseguições. Sofrerão perseguições. Somos feitos do pó, somos mortais, né? E como seres humanos, obviamente que somos frágeis. O homem exterior pode e sofre ataques e sofrerá ataques por causa da cruz de Cristo. É inevitável isso, porque a palavra de Deus, que é nosso manual é nós seguimos o que ela prega e ensina, ela confronta o sistema. Então, se seguimos o que a palavra de Deus diz, logo nós também confrontamos o sistema. E se confrontamos o sistema, nos tornamos inimigos do sistema. Entende? Nos tornamos inimigos do sistema. Então, não tem como não sofrer perseguições, aflições, se confrontamos o sistema do anticristo. Jesus, em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículos 12, 13 e 14, na oração sacerdotal, Jesus orando ao Pai, ele diz: não sou do mundo, assim como eu no mundo não sou. Então, se não somos do mundo, assim como Jesus do mundo não é, sofreremos perseguições. Vide Jesus. Jesus sofreu perseguição a ponto de ser levado a uma cruz. Jesus confrontou o sistema. E o sistema levou o Filho de Deus à cruz. Nós somos discípulos semelhantes a Cristo. Logo, sofreremos também perseguições. Jesus mesmo pontuou: no mundo sofrereis perseguições, mas olhe para mim, porque eu venci o mundo. Entende? Então, é impossível ser cristão e não ser confrontado pelo mundo, pelo sistema, pelas ideologias. Daí, essa batalha ferrenha para tentar desconstruir, desacreditar, ressignificar, trazer um novo sentido ao que a palavra de Deus ensina. Ou seja, aquilo que confronta, a gente rejeita, a gente tira e cria apenas uma que não contenha essas partes que choca, que confronta a nossa maneira secularizada, vamos dizer assim, né, o mundo, de enxergar a vida, onde tudo se torna permitido, permissivo. Mas o cristão ele vai na contramão, né? Daí sofreremos perseguições, aflições, tribulações, enquanto estivermos aqui neste mundo. O exemplo, nós estamos estudando aqui do apóstolo Paulo, tanto quanto como ele sofreu por amor do Evangelho, né? Por amor no Evangelho, no 2 Timóteo capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, ele no fim, já próximo da sua vida de ser martirizado, ele diz: combati o bom combate, ou seja, firme, firme. Estou acabando a carreira, mas não abandonei minha fé, guardei minha fé, combati o bom combate, não retrocedi, não retrocedi. Estou acabando, findando a minha carreira aqui, mas guardei a minha fé. Guardei a minha fé, independente das perseguições, das circunstâncias. Guardei a minha fé, né? Então, importa sofrer
pelo amor do Evangelho. Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, ali em Mateus capítulo 5, 6, 7, depois você lê, onde Jesus vai dizer que a porta estreita são poucos que encontram. Por quê? Porque não é de qualquer maneira. Entende? Não é de qualquer maneira. Já a porta larga é venha como está. E o diabo é enganador desde o princípio. Desde o princípio ele é enganador. Então, quando deixamos de viver o que a palavra de Deus ensina e vamos com a multidão, entende? Então, no mundo tereis aflições. Tem aflição aquele que decide viver segundo o padrão divino. Aqueles que têm compromisso. Quem não tem compromisso, tem perseguição. Porque está vivendo de qualquer maneira, comparado, igual ao mundo. Então não tem perseguição. Quem sofre perseguição é quem decide abandonar a conduta mundana e viver segundo o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Mesmo diante do sofrimento, Paulo não retrocede, muito menos nega sua fé. Suas provações forjam a confiança em Deus na sua vida e ministério. Paulo reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Sua vida está a serviço de Cristo, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Ciente de sua vocação, ele alerta, ele declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Ou seja, o legado de Paulo é de perseverança, embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, pelas aflições, pelas perseguições, o salvo não desanima nem recua. Não desanima nem recua. Em João capítulo 16, versículo 33, o apóstolo diz, né, escrevendo ali, Jesus falando que no mundo nós passaríamos por perseguições. Jesus disse, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Então, somos já vencedores, mas enquanto estamos aqui, somos atacados, porque não somos daqui. É o que Jesus vai dizer na sua oração. Pai, rogo que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque sofreríamos perseguições, ataques, injustiças, confrontos, porque a palavra de Deus combate o sistema. A palavra de Deus combate o sistema. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Como é que vamos viver, que vivemos neste mundo dominado pelo espírito do anticristo? É confronto, é batalha todos os dias. A gente precisa ter essa consciência. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? A gente precisa ter essa convicção. O que é ser cristão para nós? Qual é a razão da nossa esperança? Como diz o apóstolo Pedro em sua epístola, em sua primeira epístola. Qual é a razão da nossa esperança? Nossa esperança está em quem? Vamos à igreja por quê? Qual o sentido de irmos para a igreja? É apenas para cumprir um ritual? É um costume? Qual o sentido de irmos para a igreja?
Precisamos fazer essas perguntas. O que é ser cristão para mim? Por que é que eu sou cristão? Hein? Precisamos fazer essas perguntas. O que é no mundo tereis aflições? Aí, lemos na Bíblia, na igreja, no mundo tereis aflições, mas quando vem a primeira situação, que quando aperta um pouquinho, não aguento mais não quero isso para mim não, é muita perseguição, eu quero é ser feliz, eu quero é aproveitar a vida. E quem disse que ser cristão não é ser feliz? Né? Ser cristão é ser livre, é deixar de ser escravo para ser livre, é liberdade. Tudo aquilo que domina uma pessoa, essa pessoa se torna escrava daquilo. O que é que está te escravizando? O que é que te impede de ser um cristão genuíno? Você é escravo disso. Escravo do prazer mundano. Isto não é ser livre, isso é ser escravo. Entende? Então, ser cristão é viver de qualquer maneira. Nós vemos hoje pessoas que se dizem cristãs, mas que não mudou sua maneira de viver. Não mudou sua maneira de viver. Isso é ser cristão? O cristão imita o seu mestre. Quem é o mestre do cristão é Cristo. Se eu me declaro cristão e não imito Cristo, não sou cristão. Primeira coisa, se sou cristão e não leio, se não estudo, se não medito, se não coloco em prática o que Jesus disse, ensinou, pregou e viveu, não sou cristão. Eu estou me enganando, simplesmente me enganando. Essa é a realidade. A palavra de Deus é nosso manual de regra de fé e de prática. Se sou cristão e não vivo o que ela ensina, eu estou me enganando. Eu estou sendo apenas mais um no meio da multidão. Né? É o que a palavra de Deus nos ensina. Sede transformados. Jesus falando com Nicodemos. Ó Nicodemos, João capítulo 3. É necessário nascer de novo, Nicodemos. É necessário mudar. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Um renovo espiritual que só vem através do Espírito Santo. Mudança. Então, não tem como permanecer de qualquer maneira, ou como o mundo ensina, ou como vivia antes. Aí, mas ser cristão é complicado, porque tem que deixar isso, tem que deixar aquilo e tal. Aí não dá. Então, você continua no caminho que está indo. Sendo enganado, sendo levado, empurrado pela multidão. Jesus ensina no Sermão do Monte. Estreita é a porta que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram ela. Por quê? Porque é uma vida diferente do mundo. É uma vida diferente do mundo. Então, se não aguenta deixar os prazeres mundanos, e sozinho não vai conseguir nunca, sozinho nós não conseguimos nunca, tem que ser com a ajuda do Espírito Santo. Mas como é que o Espírito Santo vai me ajudar se eu não convido o Espírito Santo
se eu não me deixo ser conduzido pelo Espírito Santo, se eu não entrego as áreas, todas as áreas da minha vida ao Espírito Santo, mesmo aquelas que eu gostaria de dominar, ou seja, Espírito Santo, eu gosto de praticar isso, mas como eu estou entregando a minha vida a Ti, me molda segundo a Tua vontade, mesmo que eu não goste desta mudança, mas que seja feita segundo a Tua vontade, ou seja, mudança de mentalidade, nascer de novo, entende? Sozinho a gente não consegue nunca, 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 nunca. Por isso é necessário a dependência do Espírito Santo de Deus. A carne vai lutar contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque um vai se opor ao outro. Entende? No mundo tereis aflições, mas Jesus diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês, como meus discípulos, como meus filhos, como meus, segue aquilo que eu ensino. Então, se eu não sigo a Cristo, eu estou me enganando. Me chamando de cristão, mas sendo enganado. E o que o diabo mais quer é que permanecemos, que venhamos a permanecer no engano, né? Mas o poder da palavra de Deus nos liberta, nos liberta. A esperança do crente, nas Escrituras, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus são representados. O apóstolo Paulo vai ensinar, né? O contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus. Atribulados somos, mas não angustiados. Ou seja, mesmo pressionados, o crente não é esmagado. Mesmo sendo pressionado, ele não é esmagado. Perplexos, mas nunca desanimados. Mesmo confuso, o crente não se desespera, porque ele sabe qual é a sua esperança, em quem está a sua esperança. Perseguidos somos, mas não desamparados, nunca. Isso está em 2 Coríntios, tá? Capítulo 4. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatidos, mas nunca destruídos. Nunca destruídos. Mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. É ataque todos os dias para tentar abalar a nossa fé, né? Desconstruir a nossa visão bíblica, como está na palavra de Deus. O certo é certo e o errado é errado. Não é relativizar, como ensina o sistema anticristão, né? Embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Mesmo estamos sujeitos, tendenciosos ao pecado, mas Deus sempre provê um escape para permanecermos firmes, né? Não podemos deixar de guardar a bem-aventurança, né? Que está em Cristo Jesus. O sofrimento do homem exterior, há perseguições, ataques, mas nós somos vencedores. Nós somos vencedores, né? O segundo tópico da nossa lição, a renovação interior. É preciso nascer de novo, né? O fortalecimento é diário. A santificação é diária. E ela só vem através da oração, da comunhão com o Espírito de Deus, do estudo, da consagração, da meditação na palavra de Deus, de uma vida de piedade, uma vida santa diante de Deus. A Bíblia ensina, enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firmes na adversidade.
João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Esse poder do Espírito Santo atua no homem interior e capacita-o a perseverar e a viver afastado do pecado. É só através da comunhão com o Espírito Santo. Apesar da fraqueza, do sofrimento exterior, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia, dia após dia, né? É a operação do Espírito Santo que qualifica o salvo a não desfalecer. Esse renovo ocorre por meio da nossa santificação pessoal, a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa reverência ao Senhor, oração, jejum e temor ao Senhor. Temor não é ter medo de Deus, é ter reverência ao Senhor nosso Deus. Não podemos permitir que as aflições nos desanimem de jeito nenhum, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia após dia. É através da comunhão com o Espírito Santo. Se não tem comunhão com o Espírito Santo, é impossível, irmãos, permanecermos de pé. É impossível. Porque até para sermos cristãos, para aceitarmos o convite do Senhor, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence lá o pecador que está lá jogado na sarjeta. Quando nós, como missionários, como igreja, levamos a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho de Cristo, é o Espírito Santo que convence aquela pessoa de que ela precisa de uma mudança. Não sou eu nem você que convencemos, não. É a mensagem do Evangelho que levamos e o Espírito Santo é que convence. Entende? Então, sem o Espírito Santo é impossível haver salvação. É impossível haver santificação. É impossível haver comunhão com Deus sem o Espírito Santo, né? Então, precisamos ter um relacionamento íntimo e estreito com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo declara: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso, ou seja, as aflições que passamos, as tribulações, as perseguições, as vicissitudes dessa vida, é nada comparado ao glorioso futuro que teremos com Cristo. É nada, né? Se comparado ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. A adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Os cristãos primitivos, aí a gente faz uma comparação na nossa fé com a fé dos cristãos primitivos. Quando Paulo vem dizer, o sofrimento presente não é nada comparado com o glorioso futuro na presença de Deus. Os cristãos primitivos nos dão um tapa na cara quando se fala de fé. Porque o sofrimento que eles só passaram quando estavam ali na iminência de ser jogado no meio dos leões, ali no Coliseu romano, para ser estraçalhados, devorados, seus filhos sendo jogados aos leões, para
divertimento daquele povo, eles não negaram, não retrocederam. Muitos não retrocederam. Por quê? Porque a agonia era terrível ali. Mas, em minutos, eles estariam na presença do Eterno. Na presença do Eterno. Passamos por isso hoje, somos jogados aos leões, estamos vendo nossos filhos sendo jogados às feras. Não, não. Então, por que qualquer coisa queremos abandonar a fé? Que tipo de cristãos somos nós? Que tipo de cristãos somos nós? Né? Precisamos fazer essas reflexões. As lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. É impossível um cristão não sofrer perseguição, aflições. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Romanos capítulo 8, versículo 18. As aflições deste tempo não podem jamais se comparar à glória do porvir. O apóstolo Paulo, ele teve a visão, ele foi levado até o terceiro céu. Ele viu coisas que ele mesmo declara inefáveis. Coisas extraordinárias que a mente humana não consegue alcançar. Por isso Paulo vai dizer, nem a tristeza, nem a dor, nem o sofrimento. Romanos capítulo 8, vamos ler? Romanos capítulo 8, o que é que Paulo diz? Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Absolutamente nada. Então, nem a dor, nem o sofrimento, nem a perseguição, nem as aflições podem nos separar do amor de Deus. Então, ser cristão é ser perseguido, porque não somos daqui. Confrontamos, chocamos quando somos diferentes, porque o que se ensina hoje é que pode ficar como está. Aí nós vemos pessoas que se declaram cristãs, homens, que seguem se tatuando de brincos, vivendo de qualquer maneira, achando que é assim mesmo. Que diferença tem? Que diferença há? Não é assim que a palavra de Deus ensina, que a Bíblia ensina. Há transformação. Há transformação. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Né? Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas. Paulo apela ao exercício da fé cristã. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando Abacuque compreende e entende que apesar dos sofrimentos, o justo, o cristão, ele vive pela fé, porque ele tem convicção de quem ele é e para onde ele está indo. Aí ele vai dizer no capítulo 3, versículo 17, 18, 16, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira,
ainda que as adversidades sejam grandes, ainda que o mundo desabe, eu sei quem sou, eu sei quem eu sigo, eu sei para onde eu estou caminhando. Eu sei para onde eu estou caminhando, né? O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima, nem nas que são da terra. Nós não somos deste mundo, somos peregrinos deste mundo. Por isso, o cristão não se encaixa nele. A guerra é aplicada de forma figurada à vida espiritual. Quando nós olhamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer que o seguidor de Cristo, como um bom soldado, suporta as dificuldades e não se envolve de forma exagerada. Ou seja, aquele que se alistou não se embaraça com as coisas desta vida. Não olha para trás, a fim de agradar aquele que ele está servindo. É cristão? Decide quem você é ou não é. Não tem como ficar em cima do muro. Jesus disse, não tem como agradar os dois. Ou agradar um e vai desprezar o outro e vice-versa. Não tem como agradar a Deus e ao mundo. Está com Deus e está com o mundo. Não dá. Ou um ou o outro. E para a gente finalizar aqui, os desafios de hoje. Essa cultura secularizada que nós vivemos, né? O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularizada, procura esmagar a vida espiritual do crente. É o sistema materialista, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Ou seja, o materialismo que nega o espiritual, o ateísmo que nega, está tudo entrelaçado, né? Que nega a existência de Deus, o relativismo, né? Esse relativismo cultural que tenta negar a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, a cultura do humanismo também, onde o homem se tornou o centro, o antropocentrismo, o homem no centro, e tentando desacreditar, tirar Deus e colocar o homem, e o chamado sincretismo religioso, né, que vem corroer a ortodoxia cristã. Sincretismo, ou seja, todas as religiões unidas. O homem se torna um Deus, a natureza se torna um Deus, as estrelas se tornam Deus, tudo se torna um Deus. Só Deus, o único Deus verdadeiro, que não se acredita, ou que tenta desacreditar. Então, é o sistema do anticristo instalado, pronto para a manifestação do inimigo. Mas nós somos chamados, transformados pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus, né? E outro problema que enfrentamos é o relativismo doutrinário. O relativismo doutrinário, né? Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é esse processo de desconstrução dos fundamentos da fé. É relativizar a palavra de Deus. É a relativização doutrinária. Relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior, o homem espiritual. Né? Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2,
E às vezes a gente se esquece, a gente só foca no aviva ao Senhor a tua obra nos meus 2 anos, mas a primeira parte, às vezes a gente não se atenta, porque ele vai dizer, ouvi, Senhor, a tua palavra. Primeiro, Abacuque ouviu a palavra de Deus, o que Deus dizia. Para depois do que ele ouvir e entender o que Deus dizia, ele dizer, aviva ao Senhor. Abacuque compreendeu que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus é soberano, que o justo vive pela fé, apesar das dificuldades que essa vida terrena nos impõe. Abacuque entendeu que o justo vive pela fé, ele não vive pelo aquilo que ele está vendo. Ele vive pela fé. Então ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, não é relativizando, é colocando em prática o que a palavra de Deus ensina. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia, né, para agregar a igreja ao que não aceita a sã doutrina. Ela tem que ser pregada, ensinada como está, e não tirar aquelas partes que vai confrontar o pecado. Confrontar o pecado. E hoje não estão, e muitos ministérios, muitos líderes não pregam mais sobre salvação, sobre pecado, sobre arrependimento, sobre uma vida de santidade, sobre uma vida separada do mundo. Porque vai confrontar, a mensagem vai confrontar e as pessoas não podem ser confrontadas. Então, que vida é essa que estamos vivendo? Que evangelho é esse que estamos pregando, ensinando? A palavra de Deus, ela não se relativiza, ela não se contradiz, ela não volta atrás, né? Ela não volta atrás. O relativismo, aliado à ideologia secularista, põe o que deve ser considerado como ideal, em detrimento do que deve ser ensinado e pregado por completo, que é a palavra de Deus. E o pecado é aceito e tolerado. Aí as pessoas ficam sendo enganadas, são enganadas, porque vivem como se não precisasse de mudança de mentalidade, de comportamento, de atitudes. O Evangelho de Cristo, ele transforma. Ele não deixa as pessoas como estão, né? O crente renovado deve reagir contra essas inversões de valores, resistir ao espírito de Babilônia e batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, como está lá em Judas, capítulo 1, versículo 3. Nós vivemos em uma batalha, uma verdadeira batalha espiritual, né? Então precisamos acordar para isso. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século, que o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 19. O apóstolo João vai dizer que o mundo jaz no maligno, né? Foi com o engano que ele começou as suas atividades contra o homem, contra a mulher, lá no Gênesis. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Ou seja, venha como está, fique como está, Deus só quer o coração. E as pessoas vão nesse movimento e permanecem no engano. A palavra de Deus não é pregada como se deve, o evangelho não é exposto como se deve, porque vai machucar, vai confrontar. Então, estamos vivendo isso aí. Geração e geração de jovens sendo enganados, ludibriados, vivendo na ilusão, sem uma mudança de vida, sem uma mudança de comportamento, de mentalidade, sem uma vida de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo de Deus, e vivem no engano, porque o diabo veio para enganar, né? Ele veio matar, roubar e destruir.
A palavra de Deus veio para dar vida. Mas nem todos querem esta mudança. Né? Nem todos querem essa mudança. Os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulados, aprisionados e colocados como opositores de uma vida com Deus, de uma vida transformada, né? De uma vida transformada. Por isso, a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios capítulo 6, versículo 11, 12, ali sobre a batalha espiritual. É as armas do crente. O crente renovado, de posse da armadura de Deus, que é a sua palavra, deve posicionar-se contra as ciladas, as astutas ciladas do inimigo, orando em todo o tempo, oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Então, durante a existência da nossa vida terrena aqui, nosso corpo mortal, nosso homem exterior, ele estará sujeito a todas as nossas tribulações, as aflições da vida. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos aos sofrimentos do tempo presente. Como vai dizer o apóstolo Paulo, não pode ser comparado com o piso da glória eterna reservada para os fiéis, né? Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, mais do que nunca necessitamos de renovação do nosso interior, dia após dia após dia, né? De santificação, do poder de Deus para enfrentarmos e vencermos os ataques contra a nossa alma. E só enfrentamos e vencemos pela palavra de Deus. Então, não negligencie a palavra de Deus. Estude, aprenda, e verá que a palavra de Deus vai te confrontar. Vai te confrontar. Se você está nesse meio achando que ser cristão não é assim, não precisa mudar nada, não precisa mudar nada, então ser cristão é isso. Ser cristão é se parecer com Cristo. Mas eu nunca vi Cristo. Leia os evangelhos e você vai aprender a viver, a se parecer com o que Jesus ensinou. Não relativize a sua fé. Deus abençoe.